Olá, boa noite a todos e bem-vindos a mais um BMC Talks. Hoje à noite o nosso papo será sobre o setor de alumínio no Brasil. Vamos entender melhor o que está acontecendo no mercado, não apenas dentro das fronteiras nacionais, mas também no mercado internacional e como isso acaba impactando o mercado brasileiro. E para isso temos aqui uma convidada especial aqui em nossos estúdios da BMC, Janaína Donas, presidente executiva da Associação Brasileira do Alumínio. Janaína, muito boa noite, é um prazer tê-la conosco aqui no BMC Talks. Boa noite, Caio. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Janaína, pergunta de rito para todos os meus convidados. Quem que é Janaína Donas em um minuto no mercado? Tá. Bom, eu estou hoje presidente da executiva da Associação Brasileira do Alumínio há quase 2 anos e meio. Eu tenho um histórico de relacionamento com a indústria. Eu trabalhei antes, durante quase 7 anos, na indústria, na Alcoa. Eu saí da Alcoa em 2018, fui trabalhar no mercado de ouro, fiquei fora do país, focada ali em desenvolvimento de novos negócios para o mercado, com foco na tentativa de atração de investimentos para a região da América Latina. Sou formada em Relações Internacionais e tenho aí uma experiência especificamente em relações com governos, apoiando sempre indústrias pelas quais eu passei no relacionamento, entendendo essa dinâmica com o mercado. Legal, legal. Então somos colegas porque eu também tenho formação em relações internacionais. Janaína, hoje você representa as indústrias que atuam no setor do alumínio, um setor muito importante, porque de fato o alumínio está em todo e qualquer produto que a gente utiliza, nossas casas, nossos carros, também até nossos aparelhos de informática. Mas ao mesmo tempo é um setor muito delicado, passou por momentos complicados, não só no Brasil, mas a nível internacional. Na Europa ainda está sofrendo agora, nesse momento de crise energética, uma situação bastante complexa também. Como está hoje o mercado do alumínio no Brasil nesse 2024 e quais são as perspectivas para os próximos anos? Tá. Bom, as perspectivas para o setor, elas são de otimismo. A gente costuma dizer que é um otimismo conservador. Nós estamos podendo contar uma história de revitalização da indústria, tendo passado por um processo nos últimos anos de contração, quase de desindustrialização. Nós tivemos fechamento de algumas operações, mas o momento que nós estamos vivendo é de otimismo, porque o consumo de produtos de alumínio tem uma demanda crescente. Existem projeções internacionais de organismos como o International Aluminium Institute, que projetam um crescimento da demanda global da ordem de 40% até 2030. Obviamente que o crescimento da demanda de produtos no país, ela costuma guardar uma relação de elasticidade com o PIB, então não é exatamente os 4%, mas se a gente considera, por exemplo, o crescimento global no ano passado, que foi da ordem de 3,6%, 3,9% global, o Brasil teve um crescimento aí em linha em 2022 da ordem de 3,6%. E grande parte dessa demanda vai ser atendida por um suprimento de metal, tanto de ordem primária quanto secundária, ou seja, de origem reciclada. E os grandes drivers de crescimento dessa demanda estão aí associados a questões relacionadas à transição energética, puxada principalmente pelo consumo aí de produtos de alumínio nos setores de transportes, energia, construção civil e de embalagens. Porque o alumínio é uma liga mais leve, né? mais fácil de ser utilizado e consome menos energia, justamente com veículos, motores especialmente. Mas metade dos anos 2010, né, mais ou menos, na década passada, o setor como um todo vivenciou um momento muito complicado, os custos da energia ficaram muito elevados, o Brasil começou a desacelerar, a demanda começou a diminuir e o setor do alumínio também vivenciou momentos de quase fechamento, né, de muitas plantas. Como é que foi superar essa fase? Já se voltou aos níveis pré-2012, 13, que foi o momento em que a crise começou, ou ainda o mercado está num nível mais baixo do que já foi no passado, ou vocês pensam de voltar ao nível precedente à crise? E a questão energética também. O Brasil tem uma matriz energética muito limpa, mas ao mesmo tempo depende muito das chuvas, né? Do quanto os reservatórios ficam cheios de água. Como que vocês consideram, trabalham com esse tipo de imprevisibilidade climática que acaba afetando diretamente o custo da energia para as indústrias? Tá. Bom,
A gente precisa olhar o que aconteceu no passado, porque algumas dessas, digamos assim, dos desafios que nós tivemos no ano neste momento, eles continuam embora hoje nós podemos estar contando uma história diferente, a gente precisa, é uma história muito parecida com o que nós estamos vendo acontecer em outras regiões, inclusive com outros segmentos. Então, ali em meados de 2010, um pouquinho antes, nós começamos a ver um escalonamento dos custos associados, dos custos, dos encargos relacionados aí à energia. O setor é obviamente eletrointensivo, e isso foi um agravante. O que nós tivemos foi uma conjunção de fatores que levaram a essa situação de fechamento de produção. Algumas delas de forma temporárias, que estão podendo, obviamente, ser religados agora, mas outras de maneira definitiva. E esse outro elemento que veio a contribuir para esse cenário de desindustrialização, mesmo com a demanda crescente desse material, foi o fator China. A China, ela saltou num período de 20 anos, de uma participação no mercado global de 11% para quase 56%. Aumentou a produção de alumínio interna. Exatamente. Uma produção muito fomentada por subsídios. Inclusive, nós abrimos um processo de subsídios contra a produção, no caso de laminados da China, que nós tivemos um resultado positivo, favorável ao setor e à indústria nacional no ano passado. Processo aqui no Brasil ou na OMC? Aqui no Brasil. Uhum. Esse é o terceiro caso, terceiro país ou região, porque os Estados Unidos, acho que tem 2 processos, a União Europeia tem 1, isso considerando subsídios. E nós somos o terceiro país a ter um case relacionado à prática anticompetitiva da China no segmento de laminados. Além do caso de subsídio, existem outras preocupações, por exemplo, associadas a outras práticas comerciais e tem nosso estudo, a última avaliação, tinha, por exemplo, cerca de 28 ações antidumpings contra as práticas comerciais promovidas pela China no mercado de alumínio também. Então, China foi um fator complicador dessa história, porque é um mercado que tem os preços dados numa bolsa de metais ali em Londres. E o que acontece quando você tem uma superprodução fomentada aí por subsídios e por uma série de outras evidências, e você tem os seus custos de produção subindo, que o preço do metal cai e numa situação em que ficou insustentável a produção. Então, nós observamos, isso não aconteceu só no Brasil, aconteceu em outras regiões, e nós estamos conseguindo reverter esse quadro. Então, considerando, por exemplo, só a produção de alumínio primário, o Brasil já chegou a ocupar a 6ª posição no mercado global de produção de alumínio no mundo. Nós caímos com o fechamento das operações para a 15ª posição, sendo que a gente tinha uma capacidade não só para atender mercado nacional e exportado, obviamente que nós sentimos este impacto primeiramente nas exportações e depois o fator energia contribuiu para o fechamento. Nós tivemos, então, que durante um período complementar a produção nacional com importação e a reciclagem acabou também ganhando relevância nesse cenário. Então, a partir de 2022, a gente teve um cenário mais favorável para o religamento de alguma dessa produção que estava temporariamente fechada. E aí, com isso, desde o final do ano passado, a gente voltou a ter autossuficiência na produção de alumínio primário. Não só de alumínio primário, para atender, de metal para o Brasil, porque aí é uma composição de primário e reciclado. É interessante essa questão da China, porque não é só no alumínio que temos esse problema. No aço também agora estamos tendo a mesma situação, ou seja, um excesso de produção chinesa não absorvida pela demanda interna, acaba sendo exportada com dumping, né, com ajuda governamental, com subsídios por parte do governo chinês. Né? Uhum. No caso do alumínio, então, vocês resolveram o problema, o Brasil hoje aplica impostos alfandegários para limitar essa importação, ou ainda existe um problema de concorrência desleal por parte do alumínio chinês? Nós ganhamos uma disputa relacionada ao mercado de
laminados. A preocupação continua sendo, a gente obviamente, um dos objetivos da entidade é acompanhar aí esses volumes transacionados, identificar potenciais prejuízos ou uma movimentação estranha que possa ocorrer e aí acionar os mecanismos possíveis. Então, nós tivemos sucesso em um dos instrumentos cabíveis dentro do sistema de defesa comercial. Mas é importante, e assim, para um segmento específico, a gente tem monitorado outros elos da cadeia que também podem vir a ser afetado, não só pela China, mas por qualquer outro país que tenha essas práticas. A gente está vendo uma série de movimentações no mercado que geram, obviamente, esse tipo de preocupação. E sempre que possível acionar aí as autoridades para a utilização dos instrumentos de defesa comercial. Mas é importante que a gente leve em consideração que defesa comercial ela é uma medida para corrigir um desequilíbrio no comércio. Existem outras questões associadas à competitividade do produto nacional em relação ao importado. Por exemplo, nós temos uma série de estudos que mostram, por exemplo, que a carga tributária brasileira, e eu não estou falando de imposto de importação, já é por si só um fator de falta de isonomia. Claro. Enquanto o produto nacional aí na metalurgia, ela tem uma carga tributária da ordem de 35%, o mesmo produto importado, ele entra no Brasil com uma carga tributária já significativamente inferior à nossa. Então, ela oscila, dependendo da NCM, entre 15% a 22%. Então, a gente precisa também buscar trabalhar numa revisão da nossa política tarifária como um todo, não como um mecanismo de proteção à indústria, mas de garantir isonomia. Claro. Essa questão da competitividade da indústria nacional, especialmente na questão da carga tributária, a gente vai falar disso daqui a pouquinho. Eu só queria terminar um pouco o quadro internacional também, porque o Brasil não foi o único país que teve problemas com o alumínio, com a produção de alumínio. Na Europa, várias plantas fecharam por causa da crise energética, mesmo antes da guerra da Ucrânia, mas com a guerra da Ucrânia as coisas se agravaram. A Europa, não sei se é um exagero dizer, que já está basicamente desindustrializada em termos de produção de alumínio por causa dessa incapacidade de ter empresas com alta intensidade de consumo de energia elétrica. Como que está, na sua opinião, a questão do mercado europeu, mercado americano, além do mercado chinês, que sabemos está em superprodução? Os mercados maduros, eles já pararam de produzir o alumínio que necessitam, só estão importando, ou há algum sinal de retomada da produção por lá também? Não, existem sinais de retomada. O que nós estamos vendo, por exemplo, ocorrer na União Europeia é algo que nós vimos ocorrer aqui no Brasil há uns 10 anos atrás. Então, é uma conjunção de fatores, que é o custo operacional de manutenção, e aí tem questões associadas à própria licença, a necessidade de você obter as licenças operacionais e ambientais e a própria licença social para operar. Tem os desafios associados ao fornecimento, suprimento de energia para um setor que é eletrointensivo, da mesma forma que nós vimos lá atrás, que foi agravado aí justamente pela questão geopolítica, dos problemas ali do conflito com a Rússia. Tem a perda de competitividade também, a mesma preocupação com essas práticas comerciais promovidas principalmente relacionadas com o mercado chinês, é um ponto de preocupação também para todos, mas eu diria que é a mesma situação que nós vimos acontecer aqui no Brasil. Então, agravado substancialmente pela crise energética. No caso do Brasil, nós tivemos, não só do Brasil, mas a gente deve olhar, por exemplo, para os Estados Unidos. O que está permitindo a gente retomar capacidade? Não é só, a gente não conseguiu endereçar ainda todos os desafios relacionados à questão energética que, por exemplo, você mencionou. Mas nós temos algumas vantagens competitivas que estão nos colocando numa situação favorável para a gente poder reverter essa situação. Uma delas é justamente a disponibilidade de ativos estratégicos. Então, a gente tem reservas de bauxitas, nós somos a 4ª maior reserva de bauxita do mundo, somos o 3º maior produtor de alumina, que são insumos necessários para a produção de alumínio primário.
Mas o outro fator diz respeito à verticalização da cadeia. Então, o que a gente observou, tanto nos cenários de crise da pandemia ou dos conflitos geopolíticos, é que, num primeiro momento, todas as jurisdições fizeram um esforço relacionados à redundância de estoque. Mas, no longo prazo, o que vai determinar a competitividade é a resiliência das cadeias de suprimento. É o fato de você ter ou não, por exemplo, estar ou não dependente de materiais críticos e estratégicos para a sua produção. E isso, para o Brasil, é um contexto extremamente favorável quando a gente olha aqui das perspectivas para o futuro, que fazem com que a gente tenha esse renovado nosso otimismo em relação às perspectivas. Isso é cenário europeu. Se você olha, por exemplo, o que está acontecendo nos Estados Unidos, eles também passaram por um processo parecido com o nosso, de dificuldades relacionadas a suprimento de energia, de desligamento de produção, mas houve ali um esforço muito grande em você gerar investimento para revitalizar associados com outras medidas. Então, por exemplo, os Estados Unidos implementou um mecanismo chamado Seção 232, que é focado principalmente no fortalecimento em tentar proteger a indústria de aço e de alumínio nacional. Então, é uma medida que foi aplicada, que você aplica uma sobretaxa contra as importações de produtos de alumínio e aço de todos os outros países, não é só, muito embora a gente saiba quem é o alvo, da China, obviamente, mas é aplicado a todos nós, o Brasil mesmo é afetado, então, é uma barreira comercial, tem uma sobretaxa, mas ele foi combinado com outros elementos. Então, por exemplo, fornecimento de taxas, financiamento para a revitalização de uma indústria. E o que a gente tem percebido é que, do ponto de vista, pelo menos para a economia americana, eles entendem como uma medida que tenha obtido sucesso, independente aí de orientação política. Claro, é bipartisan, nos Estados Unidos. Você falou justamente sobre as reservas de bauxitas, né, que são fundamentais. Em 2021, houve um golpe de Estado na Guiné, país africano que tem, se não me engano, as maiores reservas do mundo de bauxita, mesmo se a Guiné não é um grande país. Quer dizer, é um grande país produtor, mas são muito mais importantes as reservas do que sua capacidade produtiva, por óbvias razões. Naquele momento, se não me engano, coincidiu com uma alta do preço do alumínio, das cotações do alumínio, tiveram um pico em 2022, também por causa da guerra na Ucrânia, por causa das sanções contra a Rússia, o fim da produção ucraniana também, que foi destruída. Como é que está hoje o mercado? Esse golpe na Guiné, que aparentemente teria sido financiado, realizado por russos, né, pelo grupo Wagner, impactou o mercado, voltou à normalidade, ou a gente tem que esperar algum tipo de solavanco no futuro? Eu diria que o impacto que ocorreu principalmente no suprimento. A gente tem que olhar a logística de integração que deve ser observada dentro dessa cadeia. Então, por exemplo, bauxita é um minério que você tem a segunda maior disponibilidade do mundo. Mas, do ponto de vista de negócio, não é um minério que ele tenha, por exemplo, um alto valor como outros minérios, cobre, ouro, ferro. Então, quando a gente considera, por exemplo, a contribuição em termos de geração de valor agregado para a cadeia, a atividade de bauxita ela contribui com 5%, enquanto as outras etapas, metalurgia e transformação, ali 45%, 46% cada. Então, o negócio, a atividade de mineração, ela só se justifica dentro de uma dinâmica de integração da cadeia produtiva. Então, normalmente você tem consumidores cativos. O episódio ocorrido ali na Guiné, ele afeta seu principal mercado consumidor, que no caso é o chinês. Os outros, mas aí que podem recorrer à Austrália, podem recorrer ali ao Brasil. No caso do Brasil, 88% da produção de bauxita, ela fica no Brasil, tá? Para atender essa demanda. Então, quando você teve ali aquele episódio, obviamente ele gera um impacto de curto prazo, né? As cotações, então, foram afetadas. Nas cotações, obviamente, porque você tem uma disruptura na cadeia de suprimento. Claro. Mas aí a gente está vendo essa acomodação e, inclusive, uma potencial atração de investimentos para o Brasil, porque você tem aqui essa cadeia verticalizada, você tem
A gente já está verificando movimentos de empresas que, por exemplo, por conta do que está acontecendo na China ou dificuldades de obter acesso a essas reservas, estão procurando jurisdições onde existe aí um ambiente mais favorável e propício para o desenvolvimento e exploração dessas reservas. E nós somos modelos de sustentabilidade, de melhores práticas de gestão de uma mineração responsável, inclusive tendo operações em biomas altamente sensíveis como o próprio bioma amazônico. Pois é, né? Tem operações no Pará, se não me engano, também. Sim. Teve algum probleminha no Pará, depois a gente fala sobre isso também, no caso de questões ambientais. Só para terminar esse ponto, aqui depois eu preciso chamar também o intervalo. Mas no caso da que aconteceu na Guiné, foi um sinal de que poderia acontecer em outros países africanos, outros países do mundo, produtores de bauxita também? Vocês esperam algum problema? De novo, a alta que a gente teve no mercado em Londres foi então derivada mais da guerra da Ucrânia, do fim das exportações russas, ou teve algum tipo de ligação e é possível esperar outras altas assim por causa de problemas geopolíticos, ou foi só aquele caso no começo da guerra? Acho que a grande preocupação, tanto o episódio da Guiné, da Ucrânia, ela tem demonstrado justamente que uma maior preocupação com eventuais rupturas na cadeia de suprimento, seja na etapa de mineração, seja no fornecimento de um insumo estratégico como energia para a produção de alumínio. Essa preocupação ela existe, ainda mais no contexto global que nós estamos vivendo, de conflitos, de um escalonamento de tensões políticas em diferentes jurisdições. Então, isso pode, assim, essa preocupação ela está no ar, ninguém acha que tem bola para poder adivinhar exatamente quando elas vão ocorrer, mas existe uma orientação e a gente vê que os investidores, né, que as empresas elas estão procurando olhar para aqueles países ou regiões onde eles consigam ter uma maior tranquilidade em relação a justamente esse ambiente geopolítico. A questão ali dos preços que ocorreram, acho que foi uma conjuntura de fatores, não foi só, a gente não pode dizer que foi só o problema na Guiné, acho que teve questão teve período pandêmico, teve a volta questão de energia, exatamente. Aumentou a demanda, né? Exato. A Rússia não representa um grande produtor, assim, estando fora do mercado, não impactou muito a parte das sanções contra a Rússia, ou ela, tendo uma grande capacidade energética, representa um grande fornecedor de alumínio para o mundo? A Rússia é um grande player na produção de alumínio primário, principalmente. Então, sim, você vê que houve uma busca de... Não os fornecedores. Exatamente, de fornecedores. Então, você tem uma série de sanções que estão muito altas que estão sendo aplicadas aí com relação ao mercado russo. E para nós, Brasil, a gente tem que olhar isso como uma oportunidade. Claro, para exportar mais, né? Exato. E para terminar, em 2 minutinhos, o Brasil está pronto hoje para acolher essa oportunidade, ou seja, nossos produtos de alumínio são competitivos com a concorrência, tirando a chinesa, que obviamente é desleal, mas concorrência de outros produtores. Os produtos brasileiros têm essa capacidade de competir a nível internacional ou deveriam ser feitos ajustes para aumentar essa competitividade? Não, nós temos capacidade de competir com qualquer mercado consumidor altamente exigente, tanto em termos de soluções de produtos, em termos de intensidade carbônica. A gente sabe que isso vai ser um dos grandes drivers de crescimento, de demanda, e o Brasil está muito bem posicionado para capturar essas oportunidades. A expansão tem sido provocada para o atendimento da nossa demanda nacional, mas uma vez atendida a demanda nacional, a gente tem total condições de nos reinserir dentro da cadeia global de suprimento. E, só para terminar, quais são os mercados que vocês na ABAL estão considerando mais promissores para o alumínio brasileiro? Mercado asiático, mercado da Índia, mercado dos países árabes, o próprio mercado europeu, ou tem outros locais do mundo que vocês estão olhando como potenciais mercados para escoar a produção nacional? O mercado europeu é um mercado que certamente vai precisar de alumínio e eles têm uma série de regimes, inclusive o próprio CBAM, que é um mecanismo de ajuste de fronteira associado a questões de descarbonização. Sim. Nós fizemos um estudo para entender como que nós estamos posicionados em relação à intensidade carbônica em relação à média global e nós estamos muito bem posicionados. Nossa intensidade carbônica do setor ela é da ordem de 3,3 vezes menor que a média global. Então, estamos muito bem posicionados para isso, sim.
Vamos continuar falando sobre esse assunto, especialmente sobre o acordo entre a União Europeia e o Mercosul, que não saiu, mas como isso poderia impactar o setor do alumínio. Mas antes disso, um rápido intervalo e já voltamos com a presidente da Associação Brasileira de Alumínio aqui no BMC Talks dessa noite. Então, 2 minutinhos, não saia daí porque voltamos já já. E de volta com o BMC Talks, hoje à noite o nosso papo é sobre alumínio, sobre como está o mercado, esse importante setor aqui no Brasil e também a nível internacional. E temos conosco aqui em nossos estúdios Janaína Dornas, presidente executiva da Associação Brasileira de Alumínio. Janaína, a gente estava falando sobre as questões das perspectivas para o alumínio brasileiro a nível internacional. Quais são os possíveis mercados para escoar a produção brasileira? A União Europeia, você falou, é um deles, e o ano passado quase chegamos próximos a assinar o Acordo de Livre Comércio entre a União Europeia e o Mercosul, que garantia para os produtos industriais brasileiros uma entrada no mercado europeu até mais, pelo que se sabe até agora, mais vantajosa do que o oposto, né, a chegada no Brasil de produtos industriais europeus. O que você acha? Esse acordo, caso seja assinado nos próximos anos, poderia melhorar a situação, ajudar o setor de alumínio? Seria uma vantagem ou teriam outros empecilhos para a entrada de alumínio brasileiro no mercado europeu? Não, nós entendemos que seria uma grande oportunidade para o setor. Hoje, a representatividade na nossa balança comercial do mercado europeu ela não é significativa, mas por tudo aquilo que nós conversamos em relação ao potencial de atendimento deste mercado consumidor altamente exigente e o fato de nós termos condições de atender necessidades de setores, principalmente relacionados à questão de descarbonização, é uma oportunidade para que o Brasil precisa e pode capturar. Obviamente que, além da conclusão do acordo comercial, tem outras questões associadas aí à metodologia de registro e rastreabilidade relacionadas ao mecanismo de ajuste de fronteira, para que a gente possa realmente nos beneficiar de uma vantagem que nós temos relacionada à nossa intensidade carbônica. Então, a gente sabe que, além do potencial comercial em termos de redução de tarifas ou de obter aí, tratamento preferenciado nas transações comerciais, vai ter um outro elemento que vai ser importante na conformação, associados a esse mecanismo de ajuste de fronteira, que ele está agora em uma fase de transição para a implementação. E aí a gente tem que entender quais vão ser as regras aplicadas para o registro e contabilidade dessas emissões. Hoje existe um padrão internacional para aferir essas emissões globalmente, uma metodologia internacional, principalmente quando a gente está considerando ali a etapa de produção de alumínio primário, de refinaria, algumas etapas de transformação, mas outros segmentos como reciclagem, você tem diferentes metodologias para isso, é um complicador. E é algo que a gente vai precisar nos debruçar para que possamos realmente nos beneficiar dessa oportunidade. Pois é, porque é interessante, agora você estava falando, eu estava me lembrando de outros setores que também têm problemas muito parecidos, né? O jeito de calcular não apenas a questão de produção de CO2, né? Mas também, por exemplo, no caso do setor agrícola, a questão de não desmatamento, né? Precisa garantir que o produto que é exportado para a Europa não seja oriundo de terras que foram desmatadas. Isso é um problema porque, no caso do setor agrícola, o produtor rural tem que contratar uma imagem satelitar antes, durante e depois a colheita, etc., o que torna inviável para os pequenos e médios esse tipo de operação. Tem alguma regra parecida no setor de alumínio? No caso, vocês são limitados, assim, o aspecto ambiental para vocês é mais a questão de emissão de CO2, né? Mas tem algum tipo de regra que deixaria inviável essa exportação ou seria apenas uma questão de como calcular essas emissões do jeito mais, vamos dizer, isonômico possível? Emissões hoje é uma das preocupações, mas não é a única. Então, existe algumas iniciativas globais provocadas principalmente pelos setores consumidores, que buscam utilizar seu poder de compra para fomentar e elevar as melhores práticas de gestão corporativa, ambiental e social. Então, uma delas
é a Aluminum Stewardship Initiative, que é uma organização internacional que certifica as empresas, ou seja, que ela procura certificar as empresas em diferentes etapas produtivas, independente, ou seja, se está na mineração, seja se está na refinaria, produção de alumínio primário ou transformação, de acordo com as melhores práticas disponíveis no mercado, ou seja, é uma iniciativa que visa elevar a régua e que partiu dos segmentos consumidores. Então, hoje, uma empresa como a Apple, uma Volvo, Boeing, eles querem saber de onde vem o alumínio utilizado para a produção de seus produtos. Então, ele quer saber não só o tipo de energia utilizada, a intensidade carbônica, mas ele também, se ele veio de uma produção primária que utilizou, por exemplo, bauxita proveniente de uma localidade com todo o respeito, com toda a responsabilidade ambiental. Então, isso é uma iniciativa, e nós temos empresas que atuam em todos os elos da cadeia, no Brasil, com esse tipo de certificação. Então, nós estamos altamente credenciados para isso. Outras iniciativas, tem uma no âmbito do Fórum Econômico Mundial, que é a chamada First Movers Coalition, que é uma coalizão dos segmentos consumidores que procuram fazer um sinal de demanda. Eu quero comprar um alumínio que seja sustentável. Aí, no caso do First Movers Coalition, está muito associado à questão das emissões. E já faz uma sinalização, inclusive, de prêmio que eles estariam dispostos a pagar desde que atendam aí esses requisitos, esses compromissos que estão sendo estabelecidos em relação à descarbonização. Então, pagariam mais o produto alumínio que respeita a... Essa é a sinalização que eles estão fazendo e que ela é importante para fomentar uma produção mais sustentável. Falando agora um pouco de Brasil, vamos analisar um pouco o mercado brasileiro. Você falou de problemas que acabam minando, ou pelo menos reduzindo a competitividade da produção local, e citou a questão da tributação, né? O Brasil acabou de aprovar uma reforma tributária que simplifica, de fato, reduz de 5 para 2 os impostos que vão ser aplicados. Qual que é a opinião de vocês da ABAL sobre a reforma tributária? A indústria vai se beneficiar? Ainda há muitas incógnitas. E o que poderia ser eventualmente melhorado para garantir uma maior competitividade para o setor de alumínio? Nós estamos acompanhando as discussões sobre reforma tributária. Nosso entendimento é que ela vai trazer um ganho, sim, uma demanda não só do setor de alumínio, acho que de todo o setor industrial, porque ela, pela simples simplificação que está sendo proposta, ela já ajuda em relação à redução de encargos. Então, se a gente considerar aí as projeções do Ministério, que hoje a nossa carga tributária gira em torno de 35%, no melhor cenário aí ela cairia para 28%, é positivo, ajuda, é um elemento significativo dentro do aquilo que a gente chama de custo Brasil, mas a gente precisa entender que tivemos a aprovação, precisa ainda ser regulamentados e a gente tem que entender aí como que essa regulamentação vai ser feita. Então, de uma forma geral, o nosso entendimento é que tem muitas oportunidades, muitos ganhos advindos a isso, mas nós só vamos senti-las ao longo de 10 anos. Então, certamente vai ser necessário a gente começar a pensar também em outros meios, outros instrumentos de fomento do setor, da competitividade do setor. Então, uma revisão da nossa política tarifária, discussões sobre disponibilização de linhas de crédito para questões específicas, por exemplo, a gente sabe que existe todo um esforço relacionado à taxonomia verde, ou seja, quais são os caminhos para as tecnologias, os setores estratégicos, para ajudar o país, seja na etapa de descarbonização ou que, por exemplo, para apoiar iniciativas que geram maior valor para a comunidade. Então, a atividade de reciclagem é uma. Então, tem várias oportunidades aí, mas a reforma tributária não é o único fator de competitividade que nós precisamos endereçar. Claro. É interessante essa questão da reciclagem, né? Porque o Brasil é o país que mais recicla alumínio do mundo, né? Graças também aos
catadores, de fato, de latinhas nas ruas, entre outros. Como é que está esse mercado? Essa dinâmica é tão relevante assim para a produção de alumínio? Consegue se aproveitar quanto de uma latinha ou de um pedaço de alumínio que é descartado na rua e que é recuperado? E esse reciclo brasileiro é algo de fato pulverizado em milhares de pessoas que vão pegando os alumínios na rua, pedaços de alumínio na rua, ou é algo que já está se tornando uma indústria de forma mais organizada? Ainda existem uma série de desafios e é importante a gente separar, por exemplo, nós temos, obviamente, casos de sucesso dentro da indústria. Um deles é o caso da reciclagem de latas de alumínio, que nós obtivemos, por exemplo, no ano passado, 100% de reciclagem. Mas a gente precisa entender esse sucesso desse caso específico dentro de uma dinâmica que... quais são os elementos de sucesso? Então, o primeiro deles está associado ao fato de você ter todo o investimento que foi feito desde a década de 90, ou seja, inclusive 20 anos antes de você ter uma política nacional de resíduos sólidos que prevê a implementação de sistemas de logística reversa, mas foi um investimento oriundo de uma percepção visionária do setor, e aí eu estou falando dos recicladores, que entenderam que o material secundário, de fonte secundária, proveniente da reciclagem, ele vai ser estratégico, ele é uma fonte de suprimento estratégico de metal, que vem a compor com o alumínio primário. Atualmente, cerca de 75% de todo o alumínio produzido no mundo continua em circulação, e isso graças à circularidade. Então, o alumínio é um material que... do ponto de vista técnico, ele pode ser infinitamente reciclado. Só que tem questões de ordem técnica que depende de uma série de questões. Então, o ciclo de vida do produto. Então, o ciclo de vida de uma lata é de 60 dias. É um circuito quase fechado. Então, a gente tem aqui empresas que investiram em capacidade não só de reciclagem, mas em rede própria de coleta. Então, isso também é um fator importante. Então, hoje você tem uma série de iniciativas do próprio governo buscando fomentar os sistemas de logística reversa, até para você tirar um pouco da sobrecarga dos aterros sanitários, aumentar a longevidade desses aterros, mas um dos fatores de sucesso da reciclagem de latas, ela vem desse investimento em capacidade recicladora e também em rede de coleta. Quando você vai para outros materiais, por exemplo, um estrudado, uma janela, ele tem uma vida útil que vai de 20 até 30 anos. Então, e tem uma coleta um pouquinho mais complicada. Então, vai depender de questões de contaminantes, de outros produtos que estejam ali agregados, se você precisa ou não fazer, a forma de fazer uma segregação. Então, hoje, no Brasil, 58% a 60% do que é consumido de produtos de alumínio advém da reciclagem. E isso é mais do que o dobro da média global, que é da ordem de 28%. Então, nós somos aí um dos líderes de reciclagem, mas ainda existem fronteiras a serem exploradas. Sim. A gente tem que levar em consideração também que é um mercado que ele é muito pulverizado, tem um certo nível de informalidade, e que a gente devemos tentar trabalhar, e aí uma oportunidade para a gente tentar elevar a nossa capacidade de reciclagem, eu acho que ela está associada à implementação de instrumentos relacionados à rastreabilidade. Perfeito. Então, assim, saber de onde vem. Nem todo reciclagem é um caminho para a descarbonização, é uma forma de você reduzir, mas a gente precisa também entender como que vai ser, de onde vem. Porque não adianta nada você ter, por exemplo, um alumínio reciclado, então na hora que o mercado de carbono no Brasil estiver implantado, você quer saber toda a procedência, você precisa, mas o alumínio reciclado de uma fonte primária, responsável, que é diferente de um alumínio que veio de uma fonte, por exemplo, a carvão. Então, tem questões aí que a gente precisamos equacionar do ponto de vista de rastreabilidade. E essa rastreabilidade vai ajudar não só
nessas discussões relacionadas a créditos de carbonos, ou que hoje tem os denominados certificados de reciclagem, que é um movimento que está sendo feito já para você tentar também juntar a parte ambiental com a questão da formalização do mercado. A questão tributária, que é um gargalo para que a gente possa avançar nesse setor. Janaína, terminando a questão da competitividade do mercado brasileiro, o governo lançou algumas semanas atrás um plano de subsídios maciços para a indústria nacional para reindustrializar o Brasil. Estamos falando de 300 bilhões de reais. Na opinião da ABAL, é suficiente, é adequado? É a reavaliação, ou melhor, reprodução de receitas antigas que não deram certo? Qual é a avaliação de vocês em relação a esse plano apresentado pelo BNDES, de fato, algumas semanas atrás? Bom, a Nova Indústria Brasil, que foi o programa que foi lançado em janeiro, ele é uma conjunção de fatores. Então, os instrumentos de financiamento, sobretudo aqueles provenientes do BNDES, eles são mais do que necessário, eles são urgentes. Quando a gente olha, por exemplo, o que as outras jurisdições estão fazendo para promover o que eles chamam de ou minerais críticos ou materiais estratégicos, a gente ouviu o nosso presidente falando que é a palavra da moda. Ela pode ser da moda agora, mas a política em si ela está implementada há bastante tempo. Então, a gente falou de China. A China está implantando uma política de material estratégico, minerais críticos, há mais de 20 anos. Sim. O que a gente está vendo nos Estados Unidos também tem promovido isso. Então, os instrumentos de fomento, a disponibilização dessas linhas, elas certamente são importantes, mas elas têm que estar vinculadas aos outros elementos. Então, se você está disponibilizando uma linha, tem que ser voltada e está alinhado com que o governo ou o país planeja, assim, quais são os setores que são portadores de futuros, seja em questões de descarbonização, seja em questão de geração de valor agregado para uma comunidade, quando a gente considera aí a perspectiva, os ganhos advindos da etapa de reciclagem. Existem esforços que precisam ser empreendidos em termos de inovação ou de ganhos em escala, então isso são instrumentos importantes. Mas eles têm que ser combinados com outras políticas. Então, assim, uma política de conteúdo reciclado. Então, se a gente quer fomentar, por exemplo, aumentar a reciclagem, você tem que disponibilizar recursos, mas você tem que ter também políticas associadas ao conteúdo reciclado, como um requisito para obter um financiamento para um setor que é intensivo em carbono. Então, isso é um mecanismo. Revisão de política tarifária é outra. Então, é uma combinação, a gente vê isso como positivo. Ele ainda tem que se desdobrar, então ele está trazendo direção, um direcionamento, orientações, tem a parte as linhas de financiamento, mas você agora tem que entender como que eles vão ser desdobrados em outros. Então, uma política que o governo também está inserida nisso é associada ao programa Mover, que está voltado, por exemplo, à indústria automotiva. Então, tem ali objetivos, metas associadas à inovação, associadas à transição energética, menor consumo de energia. Isso é uma forma de você fomentar a indústria como um todo, que pode contribuir para este segmento específico. Mas só para terminar esse ponto, porque também tenho outras perguntas, mas queria entender, na sua opinião, sobre esse projeto. Porque no passado, o governo, especialmente governos do mesmo partido que governaram o Brasil no passado, fizeram exatamente a mesma coisa e não tivemos um retorno tão expressivo por parte, não digo da indústria do alumínio, mas de todas as indústrias, né? Tentamos 4 vezes incentivar a indústria naval, fracassamos em todas. A questão da indústria automotiva também, continuamos com os 2 milhões de veículos produzidos todos os anos, mesmo injetando bilhões de reais na indústria, entre outros, ou indústria também de produção de bens de informática, por exemplo, entre outros. Por que dessa vez, na opinião de vocês, vai ser diferente? O que muda? E não estamos condenados a repetir os mesmos erros que vimos no passado? Eu espero que não. Eu acho que a gente tem que olhar para o passado, os erros que cometemos. Acho que um componente importante da realidade que nós temos hoje é, óbvio, incentivo
tributário é o que todos desejam, né? Porque de fato, a nossa carga tributária ela é um peso, é um fator, um desafio para a nossa competitividade. Mas a gente sabe que num contexto de restrição orçamentária, não existe muito espaço para isso. Mas existem espaço para outras discussões. São discussões relevantes que é preciso ter, não só do ponto de vista de governo, acho que de indústria também. Então, nós podemos alavancar a inovação através de ações cooperativas ao longo da cadeia de custódia. Então, assim, promover parcerias entre competitivas, mas também entre um segmento produtor com um consumidor. Então, o que a indústria automotiva precisa em termos de ganho de eficiência energética? Quais são os caminhos? Mudança na fonte, mais alumínio, o que precisa, composição de ligas, precisa de pesquisa e inovação. Existem coisas que nós podemos fazer e que não estejam necessariamente só dependentes essa ajuda tributária. A gente tem que simplificar, precisamos sim, mas existem outras formas da gente fomentar isso. Então, uma oportunidade é a gente poder trabalhar essa cooperação entre os diferentes setores. Vamos ver o que vai acontecer nos próximos anos. Terminando o nosso papo, Janaína, que temos ainda poucos minutinhos, perspectivas para o futuro no Brasil. O alumínio vai ser fundamental para a transição energética. Se fala muito de utilizar o hidrogênio verde para a produção de alumínio, para a geração de energia elétrica para a produção de alumínio, e ao mesmo tempo tem uma questão de limitações também de uso do alumínio em alguns segmentos, em alguns é possível, em outros não. O que vocês estão vendo para o futuro? Quanto vai ser importante o alumínio para a transição? Quais são os setores que mais vão demandar alumínio no futuro? Vocês acham que é possível produzir hidrogênio verde para a produção de energia elétrica? Vai ser econômico ou vai ficar dependente de subsídios maciços governamentais para operacionalizar esse tipo de atividade? Hidrogênio é, obviamente, um dos caminhos, não é o único. Nós temos que avançar também numa abertura de forma mais transparente, também para reduzir custos, por exemplo, do mercado de gás. Então, nós temos uma matriz limpa de fonte hidráulica, mas existem outras fontes de energia surgindo aí para ajudar no suprimento. Hidrogênio é uma delas, gás, e nós temos observado, por exemplo, iniciativas inovadoras, inclusive dentro da indústria do alumínio, para você substituir, por exemplo, combustíveis fósseis para alimentar as refinarias, por exemplo, através de biomassa. Então, são questões que vêm sendo exploradas, inclusive, para fomentar produções e gerando valor, por exemplo, para comunidades em regiões sensíveis. Então, a gente tem um exemplo de uma refinaria que utiliza biomassa do açaí ali na região. Então, isso é uma oportunidade também para a gente estar trazendo. Então, esse tipo de colaboração que a gente acha que existe bastante oportunidade para se trabalhar. Os segmentos que nós estamos apostando nesse crescimento definitivamente o setor de mobilidade, né, o setor automotivo, porque o alumínio ajuda a reduzir peso e também a consumo de energia, de combustíveis. O setor de construção civil, a gente tem que fazer um trabalho aí muito grande em relação à normalização, questões técnicas. O setor de energia, então o alumínio é aliado estratégico, ele permite uma expansão da nossa rede de transmissão de energia. A gente sabe que no Brasil a gente tem geração, o nosso maior problema é transmissão, e o alumínio ele acaba sendo uma solução aí bastante interessante para que a gente possa ampliar a nossa rede de transmissão de energia. E o outro setor, o grande responsável em termos de consumo e representatividade no mercado, de consumo de alumínio, é o próprio segmento de embalagens. E aí, embalagens para bebidas, alimentos, medicamentos, é um forte. Perfeito. Então, com certeza, voltaremos a falar nos próximos meses sobre o setor do alumínio. Por enquanto, infelizmente, teria 1 milhão de outras perguntas, mas o nosso tempo acabou. Muito obrigado, Janaína. Foi um prazer tê-la conosco aqui no BMC Talks. Obrigada. O prazer foi todo meu. E muito obrigado
obrigado a vocês também que estão seguindo a gente. Continue na nossa programação e a gente volta na semana que vem para mais um papo sobre política, economia, finanças, negócios e internacional. Mais uma vez, muito obrigado a todos pela atenção, uma ótima noite e até mais.